Olá meus amigos, inscritos do canal, aqui é o canal Você e Deus, e quem vos fala é o Marcelo. Estamos de volta para mais uma reflexão, mais lições da Palavra de Deus para mim e para a sua vida. E antes de dar continuidade, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like debaixo do vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e que você gostaria que ouvissem esta mensagem, nos ajudando dessa maneira a espalhar o Evangelho, então, a espalhar os ensinamentos do Senhor a todas as pessoas possíveis sobre a face da terra. No mais, vamos dar continuidade. Muito bem, queridos, nesse vídeo eu quero falar sobre como Deus conduz nossa vida. E um dos exemplos de como Deus trabalha na nossa vida está lá em Êxodo, capítulo 13, versículos 17 a 22, que é aquele momento em que o povo de Israel é liberto da escravidão de 430 anos no Egito, e então eles têm um caminho pelo deserto para atravessar, para chegar até a terra prometida, a terra de Canaã, que Deus havia prometido ainda lá a Abraão, lá em Gênesis 12. Então são muitas lições que nós teríamos em todo o Velho Testamento a respeito de como Deus trabalha nas nossas vidas, mas eu quero destacar essa de hoje, tá? Então, Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22, diz o seguinte: Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse: para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurarem solenemente: certamente Deus vos visitará, e levareis daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia à frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se distanciava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, esse texto, que é aquele momento então que o povo sai do Egito, eles tinham uma programação já, né? Deus tinha uma programação com eles, mas Deus sabia que o povo precisava ser trabalhado para poder avançar como nação, aprender como povo, como comunidade, a viverem juntos e abandonar o que eles tiveram 430 anos, aí, várias gerações do passado, de ensino errado, de cultura errada com relação a Deus. Tá? Então Deus precisava trabalhar, ensinar esse povo a como ser um povo de Deus, né? E até mesmo por causa das guerras que eles iriam enfrentar futuramente na conquista da terra prometida. Então eles precisavam ser preparados. E Deus então, ali segundo nós vimos o texto, né, Deus resolveu levá-los pelo caminho mais longo, para que eles pudessem aprender e ser preparados, então, para quando viesse o momento da guerra, eles tivessem condições de encarar e ser vitoriosos, tá? Então, a primeira pergunta que a gente pode estar se fazendo é: por que o caminho mais curto, segundo o versículo 17? Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o mais curto, pois disse: para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. Então precisava haver um tempo de maturação na cabeça deles, de amadurecimento, com relação à situação deles. Eles já não eram mais um povo escravo, e não sendo mais um povo escravo, eles enfrentariam outras dificuldades, como enfrentar um outro povo que não iria permitir eles entrarem na sua terra. Então Deus usa métodos totalmente contrários à lógica humana. Seria muito mais fácil o caminho mais curto, mas Deus não usou o caminho mais curto. E muitas vezes Deus também não permite que a gente ande pelo caminho mais curto,
porque os métodos dele a gente não entende no momento. A gente acha que Deus não está do nosso lado muitas vezes, mas Deus, ele está trabalhando na nossa vida, ele está conduzindo a nossa vida. Olha o que diz Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Jeremias 29:11 também fala algo parecido. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então esses dois textos nos mostram que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem, né? E os planos de Deus são de bênção, são de um futuro de felicidade e alegria. Mas nós não entendemos muitas vezes o plano de Deus, os planos de Deus e nem os pensamentos de Deus. Então, para Deus, o caminho mais curto não é o melhor caminho, né? Às vezes nós não estamos preparados para o caminho mais curto. Então, Deus precisa nos levar para o caminho mais longo, tá? Deus trabalha com experiências práticas e bem aprendidas. Então, toda situação que vem em nossa vida, seja ela boa ou má, sempre Deus está trabalhando alguma lição, algum ensinamento que Ele quer que a gente aprenda, né? Então Deus trabalha com experiências práticas, né? O Evangelho que a Bíblia prega, que a Bíblia ensina, não é o Evangelho de oba-oba. O Evangelho que a Bíblia prega é o Evangelho de aprendizado, de prática, de vida com Deus, tá? E Deus, Ele quer que a gente aprenda bem as lições com essas experiências práticas que Ele permite em nossa vida. Por isso o caminho mais longo, tá? O caminho mais longo não é o mais fácil, não é o mais rápido de percorrer, mas é ali que seremos forjados por Deus, seremos moldados por Deus através dessas experiências práticas e bem aprendidas. Também aqui nós aprendemos que Deus queria ensiná-los primeiro a viver como um povo livre. Eu falei no início, né? Então o objetivo de Deus em todas essas situações que se levantam no deserto, na jornada do povo de Israel para o deserto, era para ensinar o povo a ser um povo livre, a ser um povo, né, de posicionamento. E depois levá-los para a guerra, porque eles tinham em mente de escravos, ou seja, facilmente se renderiam. Facilmente se renderiam. Então você percebe? Deus estava trabalhando para forjar guerreiros, forjar homens e mulheres lá no povo de Israel, para que eles, quando conquistassem a terra prometida, eles fossem capazes de protegê-la, de defender a terra que Deus havia dado para eles. Tá? Então, Deus queria ensinar esta lição, porque senão eles logo se renderiam ao inimigo. O caminho mais longo exige, já que Deus não permitiu que o povo fosse pelo caminho mais curto, que seria muito mais prático, mas sabendo que o povo se renderia fácil ao inimigo, né, se entregaria fácil, desistiria fácil, então Deus escolheu o caminho mais longo para o povo. Ele resolveu conduzir o povo para o caminho mais longo. Por quê? Quais eram as lições que haveriam ou que eles aprenderiam ao longo da história do Velho Testamento com o caminho mais longo? Então eles deveriam aprender, no mínimo, a ter mais paciência, no mínimo, a ser perseverantes, a se envolverem com Deus, a serem dispostos a fazer a vontade de Deus. Eles passariam por esses processos de aprendizagem com Deus e seriam preparados por Deus. Então a gente vê aqui ensino e instrução. Ensino e instrução. É o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, né, onde diz lá que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreender, para corrigir, para ensinar a verdade e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Deus queria ensinar e instruir o povo na paciência, na perseverança, no envolvimento com Deus, na disposição em servir a Deus,
aprendendo em todos os momentos e sendo preparados para o que viria adiante. Tá? Esse era o propósito de Deus com relação ao caminho mais longo. E esse caminho mais longo, o texto diz que era o caminho do deserto, né? E nós sabemos que o deserto é um lugar de solidão, o deserto é um lugar de escassez, de dificuldade, é um lugar onde são as diversas dificuldades que há, o sol escaldante durante o dia, um frio abaixo de zero durante a noite, os animais ferozes que sobrevivem no deserto, né? A falta de água, a falta de lugar para se esconder do calor. Então a distância de um lugar a outro, então eram semanas de caminhada para chegar em algum lugar e às vezes não encontrar aquele lugar. Então haviam várias dificuldades. Então o versículo 18 diz, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Então o deserto é o caminho da dependência de Deus, é a lição que se aprende aqui. É o caminho da dependência, então Deus queria que eles aprendessem a depender totalmente dele. É onde as dificuldades nos fortalecem, né? Eu já falei em outros vídeos que esse evangelho de só vitória, só vitória, só vitória não é real, não é verdadeiro. Tá? O evangelho ele exige entrega, ele exige renúncia. O evangelho não promete que a nossa vida será um mar de rosas, que tudo será próspero, não é verdade. Tá? Muito pelo contrário, Jesus passou por muitas dificuldades, né? Os apóstolos passaram por muitas dificuldades, todos os personagens bíblicos enfrentaram algum tipo de luta, seja ela interna ou externa. Então, o deserto é onde as dificuldades nos fortalecem. Então, a escola de Deus são as dificuldades. A escola de Deus são as aflições, as tribulações, porque é ali que Deus forja. É ali que Deus nos transforma em guerreiros, porque nós aprendemos no calor da batalha que nós aprendemos a nos defender e atacar. Essa é a grande verdade. Também o caminho do deserto é onde o nosso eu pode ser moldado, porque se Deus queria ensinar o caminho da dependência, se Deus quer nos fortalecer nas dificuldades, então o meu eu precisa ser forjado, ser moldado. Então, quando eu estou no pedestal da minha vida, quando eu estou no trono da minha vida, não há como Deus trabalhar, não há como Deus me ensinar a dependência, como Deus me fortalecer. Agora, quando eu desço do pedestal da minha vida e coloco Deus nesse pedestal, quando eu desço do trono da minha vida e coloco Deus no trono da minha vida, então eu estou me dispondo ali e abrindo as portas, permitindo que Deus então possa trabalhar e moldar a minha vida. Tá? Então era isso que Deus queria trabalhar no coração, na mente e na vida prática do povo de Israel. O texto também nos ensina que haviam colunas, né? Coluna de fogo durante a noite e coluna de nuvem durante o dia que guiava o povo. Está lá no versículo 21 e 22, e diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Quais são as lições então que nós tiramos a respeito das colunas? A coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia. O texto diz que a coluna de fogo era para iluminar, para guiá-los e iluminá-los à noite, e a de nuvem para os guiar a coluna de nuvem para protegê-los durante o dia do sol escaldante. Então, quais são as lições que nós aprendemos aqui? Essas colunas representam a presença do próprio Deus, porque o texto diz que o Senhor ia adiante deles. Então, o próprio Deus ia adiante deles, e aí então aqui a manifestação do poder de Deus era através das colunas, né, de dia e de noite. Então, era constante a presença de Deus adiante deles, à frente deles. Segundo, são sinais do cuidado de Deus, porque o texto diz que para os guiar pelo caminho, para que caminhassem de dia, e nunca tirou de diante da face do povo as colunas. Tá? Então, são sinais do cuidado de Deus constantes em todos os momentos. Então, aqui nós aprendemos outra grande lição. Quando nós achamos que as dificuldades elas estão nos afogando, né? As tempestades estão nos minando as nossas forças, as ondas estão querendo nos afogar, né? Que tudo está se destruindo, se esfacelando diante de nós, a gente esquece que muitas vezes Deus está junto conosco no barco,
né? Assim como Jesus estava no barco lá, quando uma tempestade se levantou no meio do mar lá, né? E estava dormindo, ou seja, ele estava com o controle da situação. Da mesma forma, nós precisamos aprender que os cuidados de Deus, eles são constantes, são de noite e de dia. Deus está diante de nós, sempre nos protegendo, nos guardando de alguma forma, trabalhando em cima disso. Então o cuidado de Deus, ele é constante, é de dia e de noite, é constante. Não pense que Deus não está olhando para você, não pense que Deus não está cuidando de você. A Bíblia diz em Hebreus 13:5 que eu jamais te deixarei e nunca te desampararei, diz a palavra de Deus, né? Para quem está dentro desta aliança com Deus, para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. É importante eu frisar isso aqui, tá? Toda a proteção de Deus, todo o cuidado de Deus está sobre quem? Sobre aqueles que estão em um pacto com Deus, que estão dentro de uma aliança com Deus. E esta aliança no Novo Testamento está em Jesus, tá? Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. É importante frisar isso aqui, tá? A gente chama de salvação. A vida eterna vem por meio de Jesus e única e exclusivamente por meio de Jesus. Não há outro homem, não há nenhum outro poder, né, no céu, na terra, debaixo da terra, que possa nos salvar da perdição eterna, do fogo eterno, da separação eterna da presença de Deus, do que Jesus Cristo, tá? Jesus é a ponte para nós chegarmos até Deus. É somente através de Jesus, não há outra maneira, tá? Então sim, a presença do próprio Deus estará conosco, os cuidados de Deus estarão em nossa vida, o cuidado de Deus será constante, tá? E também demonstram que Deus sabe do que realmente precisamos para viver. Isso está confirmado também em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus, tá? Então a gente vê tantas pessoas buscando tantas riquezas materiais nessa terra e esquecendo-se que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Deus sabe do que eu e você precisamos. E se nós estamos nesse andar com Deus, deixando Deus conduzir a nossa vida, com certeza Deus cuidará dos pormenores da nossa vida até aquilo que é mais complexo, tá? O Salmo 23, versículo 1 também diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então qual é a grande lição que tem em tudo isso? De como Deus conduz a nossa vida. Deus deseja, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos conduzir para um caminho mais longo, para que a gente aprenda a depender de Deus, para que a gente aprenda a descansar em Deus, para que a gente entenda de que Deus, Ele está interessado em cuidar de nós. Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo, todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos eles contados, e nenhum deles cai sem que Deus o saiba, tá? Sem que Deus o saiba. Então Deus está interessado sim na minha vida e na sua, mas você precisa entrar em uma aliança com Deus para receber essa proteção, para receber essa direção de Deus para a sua vida. E a pergunta que eu encerro aqui a minha reflexão desse vídeo é: você já entregou a tua vida a Jesus? Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já começou a estudar a Bíblia para entender qual é o propósito de Deus para a sua vida? E o que você deve fazer para agradar a Deus? Então que você possa estar entregando a sua vida a Cristo. E nos ajude também, você que já entregou a sua vida a Cristo, nos ajude passando adiante esses estudos, essas reflexões, essas mensagens, para que mais e mais vidas possam ser tocadas e alcançadas pelo poder de Deus e aprender na palavra de Deus como é que Deus conduz a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.